E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Marden e o vídeo de hoje é falando como melhorar a performance na prova de linguagens do Enem. E todo mundo sabe que a prova do Enem é dividida em 4 áreas: redação, matemática, natureza, humanas e linguagens. Também é de conhecimento geral que as provas que mais valem pontos do Enem é redação, em primeiro lugar, e matemática. Se alguém tiver interesse em saber mais sobre essas áreas e melhorar a performance de vocês, eu coloquei no cardzinho aqui 2 vídeos que eu falo sobre redação e matemática. Mas hoje eu vim falar um pouco sobre a prova de linguagens, que é a prova que menos vale do Enem, dependendo do peso que a faculdade atribui. Convenhamos, realmente não dá para atribuir ela a importância de uma redação ou de uma matemática. Mas eu posso te falar que se você for muito mal na prova de linguagens do Enem, a sua nota vai cair significativamente. Então a redação, ela não vai te fazer passar em si no vestibular, mas ela pode te fazer ser reprovado e caindo bastante a tua nota. Você pode tirar 500 de linguagens aí, é muito difícil recuperar nas outras áreas essa nota tão baixa de linguagens. Eu saí de 640 na prova do Enem de 2019 para 672 na prova do Enem de 2020, fazendo menos questões. E eu vou te mostrar o porquê eu acho que eu tirei uma nota maior, mesmo fazendo menos questões. Mas o que eu acho de mais importante para passar aqui para vocês é sempre tentar deixar acima de 30 questões o seu acerto na prova de linguagens. Por quê? Porque normalmente a diferença de uma pessoa que tira 30 questões na prova de linguagens do Enem para uma que fez 36 não é tão grande. Sim, tem uma diferença, mas não é tão grande. Mas se você pegar uma pessoa que fez 24 questões na prova do Enem de linguagens, pegar uma pessoa que fez 30, a diferença é muito maior. Então, voltando ao que eu disse, redação pode te derrubar muito. Então é uma prova que tu tem que ficar atento e sempre tentar tirar acima de 30 pontos. Que acima de 30 pontos já dá uma margem legal e aí te deixa no jogo para que nas outras áreas tu consiga fazer um bom rendimento e passar no vestibular que tu queira. Mas Marden, quais são as dicas que tu acha primordial a gente saber? Eu já começo com a mais importante ao meu ver, é fazer as provas antigas. Porque sempre a prova, mesmo mudando um pouco as questões, a gente tem um modelo de questões, principalmente em linguagens, que sempre se repete. Posso mostrar aqui um modelo de questões para vocês que sempre cai, que são, por exemplo, os cartazes. Qual é a finalidade desse cartaz? Qual é a finalidade dessa manchete? Qual é o público que ele quer atingir? Qual é o intuito que aquele cartaz quer atingir? Então é muito importante que vocês sempre vejam esse modelo de questões. Eu vou passar aqui 2 questões que foram de anos diferentes, que você pode fazer o mesmo raciocínio para ambas. Eu vou mostrar as 2 questões aí, vamos lá. Mas por outro lado, tem aquelas questões que são muito subjetivas. Uma galera chama, né? Aquela viagem doida. Consequentemente, quando a questão é subjetiva demais, ela se torna difícil. Então ela vale menos pontos. Aquelas questões, né, do cartaz, aquela questão da finalidade, é muito mais fácil e você consegue ter uma pontuação muito maior naquela questão. Então é primordial que você acerte aquele tipo de questão e você pode errar nessa questão. Então você não vai perder muito tempo nessa. Você vai olhar e vai pensar, eu acho que é essa. E você marca. Obviamente você não vai querer errar também. Tente acertar. Mas é muito importante que você não perca muito tempo, porque essa questão não vale tanto em comparação a outra. Vou mostrar uma questão aqui que foi muito viagem de um ano, que muita gente errou, e que se você ficasse, sei lá, 5 minutos naquela questão pensando, você perderia o seu tempo e não conseguiria resolver as questões fáceis que lhe daria maior quantidade de pontos. Vou mostrar essa questão, foi muito viagem, eu achei, vamos lá. Essa questão é letra B e até professores tiveram muitas divergências. Então, que dirá nós, meros estudantes vestibulandos de medicina? Outro exemplo que eu vou trazer aqui de como é importante fazer provas antigas é uma questão que é muito recorrente em todas as provas do Enem. Ele vai te dar um texto e tu vai ter que dizer se aquele texto é notícia, reportagem, resumo. Então, tudo isso é muito importante e você só vai saber que o Enem cobra isso se você fizer as provas antigas. Linguagens é muito mais fazer as provas antigas, ver aquele modelo, seguir e ler bem. Isso é a outra dica que eu vou dar para vocês. Aprender a ler as questões de linguagem do Enem. Como é que você melhora a sua leitura e você lê aquela questão sabendo o que ela realmente está perguntando. Então é muito importante, uma dica que eu dei no vídeo também de matemática, é sempre começar pelo comando. O que realmente a questão está perguntando. Quando você lê o comando primeiro, você já vai para o texto, aquele olhar de procurar o que está naquele texto que responde àquele comando. Então é muito importante que você lê o comando primeiro e depois vá para o texto. Isso me ajudou demais nas questões de linguagens. E a última dica que está dentro também dessa melhora da leitura das questões do Enem de linguagens é justamente ler mais, é se acostumar a ler coisas diversas, porque a prova do Enem de linguagens
é muito extensa. E também ela tá junto com humanas, que também tem muito texto. Teu cérebro não tá acostumado com muita leitura, ele vai estranhar e tu vai cansar muito. Então é muito importante que você faça simulados, porque também tem aqueles textos que você vai ter que ler e você vai preparar para aquela prova. Também ler assuntos diversos que você gosta, pegar algum texto para você ler, porque é muito importante que teu cérebro se acostume a ler muita coisa, porque, adiantando logo, é muito cansativa a prova do Enem. No primeiro dia também, porque você vai ter que fazer redação e você vai ter que ler muito texto nas provas de humanas e linguagens. Saiba disso. Então eu acho que essas dicas foram muito valiosas para vocês. Eu utilizei isso, não foi realmente uma dica só jogada pro ar, foi realmente que eu utilizei e que eu melhorei a minha performance de linguagens, também melhorando os meus acertos em questões fáceis, que vale muito ponto, e aumentando a minha média, porque não interessa a quantidade de questões que tu fez, interessa qual é teu TRI, qual é a tua nota naquela disciplina, que aí sim, essa realmente é a tua nota que tu vai utilizar para entrar na faculdade que tu queira, beleza? Então pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e tamo junto pessoal. Um beijo, um abraço, valeu!